Olá, amantes do Advanced Steel, vamos retornar então à nossa estratégia de detalhamento da coluna. Lembrando que nós havíamos feito uma cópia da estratégia 4.02, que é essa estratégia que vocês estão vendo aqui, ó, coluna com ambiente. Então, nós criamos essa cópia e criamos aqui, alteramos aqui a quantidade de vistas, né? Então, nessa estratégia de detalhamento, nós focamos em apenas 2 vistas e fomos observando as alterações. Bom, agora é o seguinte, pessoal, eu quero, isso é uma dúvida bastante comum, eu quero que apareça o título em cada uma dessas vistas. Por exemplo, na vista frontal eu quero que apareça o título, tá? Vista frontal, tá? Lá na geração de desenho. E aqui também eu quero que apareça o título vista de seção, ou seção, enfim, tá? Existem 2 maneiras aqui. Por exemplo, aqui no caso da vista frontal, tá? A gente pode inserir um título e lá na vista de seção a gente pode fazer uma seção em corte e aí a seção de corte vai resolver o nosso problema. Vamos fazer aqui no caso da vista frontal. Bom, aonde você vai acessar? Primeiro, você vai vir aqui em apresentação de objetos, tá vendo aqui, ó? E vai observar quais são os elementos que vão, tá, aparecer nessa vista, tá? Então esses elementos que vão aparecer vai ser vigas e furos, tá? Essa primeira geralmente, não sei se vocês perceberam, ela não é permitida ser eliminada, tá? E também, o que que acontece? A estratégia de detalhamento, ela começa do item 1 para o item 3, tá? Então é o seguinte, dentro da apresentação da viga, eu tenho aqui uma estratégia de rotulagem, tá? Que está escrita aqui como denominação e marca da montagem, tá? Beleza. Eu não posso alterar aqui, tá, pessoal? Por que eu não posso alterar aqui? Por quê? Porque se eu alterar aqui, vai alterar a minha estratégia de origem. Ou seja, todas as estratégias de rotulagem que tiver a base, a mesma base, tá? Como o item 4 ponto alguma coisa, vão ser alteradas. Então, pessoal, o que vocês têm que fazer? Tem que criar uma nova, tá? Vocês têm que criar uma nova, um novo conjunto de regras de representação de objetos para que ele não bagunce as estratégias que tenham a mesma base, tá bom? Então isso aí é importante vocês entenderem, tá? Então se eu entrar aqui, por exemplo, aqui no item 2, que é vigas, ó, entrei lá no item 2, eu estou na alteração de terceiro nível, ó, tá vendo aqui, ó? Se eu vim aqui e chegar na alteração de quarto nível, aqui, ó, estratégia de rotulagem, ó, estou na alteração de quarto nível da vista frontal. Olha o que está escrito aqui, ó. O conteúdo do rótulo é a denominação da marca de montagem e utilizados para todos os objetos, tá? O que vai aparecer? Vai aparecer o nome, tá? Vai aparecer o nome desse componente aí, que no caso é uma coluna. Então, ele, se for uma coluna W 200 por 20, vai aparecer lá no desenho, porque tá aqui, ó, o rótulo está mandando aparecer o nome, tá? Então, é aquilo que eu falei para vocês. Eu vou voltar aqui, ó, na alteração de terceiro nível, ó, primeiro, segundo e terceiro nível. E eu vou criar uma nova para não acontecer aquilo que eu falei para vocês, que é a alteração em outras estratégias já com essa mesma base. Eu vou colocar aqui, ó, coluna, e vou escrever aqui, ó. Aliás, vou escrever na frente lá, ó, título, tá? Título, vista, vou dar um OK. Dá um OK aqui, olha lá. Então agora ele criou um novo conjunto de regras de representação de objetos. Então, pessoal, se eu fizer alteração aqui, lembrando, se eu fizer alteração aqui, não vai alterar as outras estratégias que têm essa mesma base, tá? Mas se eu vier aqui e selecionar aqui, ó, tá lá, ó, vista D4 coluna, cadê? Vista D4 coluna. 4 traço coluna, aliás. Aqui, ó. É aqui. Se você alterar aqui, vai alterar os outros.
Mas como eu criei um novo, aqui ó, o novo aqui ó, aí essa alteração ela não vai acontecer. Então agora você pode vir aqui tranquilamente aqui ó, dentro, eu tô dentro da vista frontal. Você vem aqui dentro aqui ó, vai no item 2 que é vigas, ok? Vai no, ó, estou na alteração agora de quarto nível. Aí vem aqui ó, na estratégia de rotulagem, aí sim pessoal, aí sim, aqui o token está aparecendo o nome, então você coloca aqui, por exemplo, aqui ó, você coloca aqui, se você não achar o token adequado, você coloca aqui atributo de usuário 1, tá? E apaga o token nome lá, deixa só atributo de usuário 1. E aí o que você vai fazer? Lá no atributo de usuário dessa coluna, você coloca o nome da vista que você quer que apareça lá no desenho, tá? E aqui você coloca aqui, ó, uma linha de chamada, e aqui você põe o conteúdo do rótulo. Deixa eu ver aqui. Vista frontal. Vai dar um OK aqui. O token mudou lá, a vista frontal, tá? Tudo bem, não tem problema. Se eu não tivesse esse token adequado, eu colocaria o atributo, tá? Eu vou dar um aplicar aqui. Ele vai aceitar essas alterações e vou dar um utilizar. Tá? E vou selecionar a coluna. Vou dar um Enter aqui. E aí vamos lá no mesmo desenho que eu tinha gerado. Eu já apaguei ele, salvei. E vamos ver o que vai ser gerado. Vou fechar aqui. E vamos abrir o desenho para ver se vai ser gerado o título. Ali, foi gerado, tá bom?